Recentemente li um livro chamado Just Keep Buying, ainda sem tradução para o português, mas que poderíamos traduzir como Continue Comprando. Esse livro me fez perceber 4 coisas que fiz errado com o meu dinheiro no início da minha vida adulta e que me deixou infeliz e pobre por muito tempo. 1. Como ter mais dinheiro? A maior mentira nas finanças pessoais. Vou te fazer uma pergunta. Qual desses 2 homens você acha que queima mais calorias em um dia? Eu sei que esse é um vídeo sobre finanças, mas tudo fará sentido em breve, eu prometo. O homem à esquerda é um membro da tribo Hadza, que vive em uma savana na Tanzânia. E o homem à direita mora em uma cidade grande e passa a maior parte dos seus dias sentado no seu escritório ou em casa no computador. No entanto, o membro da tribo Hadza é um caçador-coletor, o que significa que ele precisa se mover o dia todo apenas para conseguir alimentar a si mesmo e sua família. Você provavelmente acha que o da esquerda queima mais calorias, certo? Bem, não é verdade. Ambos queimam a mesma quantidade de calorias, apesar de um ser super ativo e o outro não. Eu sei que é difícil de acreditar, mas existe um estudo científico feito na tribo Hadza em 2012 que comprova isso. Para entender por que esse é o caso, você precisa primeiro entender como seu corpo usa energia. Entre 70% e 90% da sua energia é usada apenas para mantê-lo vivo. Em outras palavras, seu metabolismo e processo de digestão dos alimentos são os 2 principais consumidores de energia. Por outro lado, a atividade física é responsável somente por 10 a 30% do consumo de energia do seu organismo. Esta é a razão pela qual você luta para perder peso, apesar de ir à academia e permanecer ativo o dia todo. Agora pode ser que você pergunte: tudo bem, se ambos os homens queimam a mesma quantidade de calorias, então como é que as pessoas que vivem na tribo Hadza são magras e estão sempre em forma, mas as pessoas que vivem atrás dos computadores estão constantemente acima do peso? A resposta simples é que os integrantes daquela tribo simplesmente não comem demais, como a maioria de nós faz. Durante anos nos fizeram acreditar que se você quer perder peso, você precisa fazer exercícios e fazer dieta. No entanto, a pesquisa feita na tribo Hadza prova que o exercício não é uma ferramenta para perda de peso. É uma ótima ferramenta para um estilo de vida saudável, assim como parar de fumar, mas não serve tão bem para a perda de peso. Sua dieta é o mais importante. Agora, por que estou lhe contando tudo isso em um vídeo sobre finanças? Bem, assim como o senso comum acredita que existem 2 estratégias para a perda de peso, exercício e dieta, também há 2 ideias convencionais para ter mais dinheiro: cortar custos e aumentar a renda. Acabamos de aprender que, na perda de peso, uma das estratégias, a atividade física, desempenha um papel minúsculo, por isso precisamos nos concentrar na dieta. E quanto a ter mais dinheiro? Seria possível que uma das 2 estratégias também seja menos eficaz, embora todos deem muita importância? A resposta é sim. Cortar custos não é o melhor caminho a seguir, mas ainda existem muitos artigos e livros que aconselham isso. Eu mesmo li e resumi alguns desses livros neste canal. Existem 2 problemas principais com o corte de custos. 1. Cortar custos tem um impacto pequeno, assim como o exercício tem pouco impacto na perda de peso. Afinal, há um limite para a quantidade de coisas que você pode cortar dos seus gastos. Quando você começa a ir à academia, você perde alguns quilos bem rápido, mas depois fica estagnado e algo semelhante acontece com o corte de custos. 2. Não funciona para pessoas que têm baixa renda. Tem muita gente que precisa fazer empréstimos no final do mês apenas para cobrir suas despesas básicas até chegar o próximo salário. Se você ganha R$1.000 por mês, mas suas despesas são de 1.100, onde é que você vai cortar os custos? Tudo isso não significa que devemos ignorar completamente o corte de despesas e ignorar os livros escritos sobre isso. Não. Corte custos onde for possível e monitore suas despesas regularmente para garantir que não esteja desperdiçando dinheiro em coisas desnecessárias, como assinaturas esquecidas, por exemplo. Mas concentre a maior parte da sua energia em aumentar sua renda. Claro que aumentar sua renda é muito mais difícil do que reduzir seus gastos, mas é a forma mais eficaz. 2. Economizar é para os pobres, investir é para os ricos. O autor diz: quando comecei a ler livros financeiros, notei que havia alguns conselhos que se repetiam, como manter suas taxas baixas, diversificar e investir a longo prazo.
Então, como iniciante, comecei a seguir esses conselhos, afinal, eles vinham de investidores conceituados como Warren Buffett. Agora, esses conselhos não estavam errados, mas me fizeram focar nas coisas erradas. Como investidor iniciante, eu tinha apenas poucos $1.000 na minha conta bancária. Apesar de ter bem pouco dinheiro, passei centenas de horas analisando minhas decisões de investimento, fazendo cálculos no Excel e pensando que tipo de alocação de ativos eu deveria ter. Devo investir 80% em ações e 20% em títulos, ou vice-versa? Devo investir em Bitcoin? Ou será que é melhor investir em imóveis? Apesar de analisar demais meus investimentos, nunca passava meu tempo analisando meus rendimentos e gastos. Eu saía regularmente para jantar com colegas de trabalho e facilmente gastava $100 por noite. Pense em como esse comportamento não fazia sentido. Tendo apenas $1.000 de ativos para investir, mesmo 10% de retorno anual me renderia apenas $100 em um ano. No entanto, eu estava gastando regularmente a mesma quantidade para uma noite em um restaurante. Simplesmente deixando de sair aquela uma noite, eu poderia ter ganho a mesma quantidade de dinheiro que os retornos do meu investimento em um ano. Você consegue ver como as minhas prioridades financeiras estavam uma bagunça? Agora, compare essas informações com alguém que tem $10 milhões em ativos para investir. Se vissem um declínio de apenas 10% em seu portfólio, perderiam $1 milhão. Você acha que eles conseguiriam economizar $1 milhão em um ano? Improvável, certo? É por isso que alguém com $10 milhões precisa passar muito mais tempo pensando em suas escolhas de investimento em comparação com alguém que tem apenas $1.000. Então, como você pode ver nesta comparação, seu foco depende de sua situação financeira atual. Se você não tem muito dinheiro investido, deve se concentrar em economizar e aumentar sua renda. O oposto é verdadeiro se você tiver um portfólio considerável. Simplificando, economizar é para os pobres, investir é para os ricos. Aqui está uma pergunta que você pode fazer. Como posso descobrir se agora é a hora de me concentrar em economizar ou em investir? E aqui está a forma bem simples. Primeiro, descubra quanto você consegue economizar confortavelmente no próximo ano. Por exemplo, se você espera economizar R$1.000 por mês, sua economia esperada para o ano será de R$12.000. Em seguida, determine o rendimento que você espera que seus investimentos tragam no próximo ano. Por exemplo, se você investiu R$10.000 e espera obter um retorno de 10%, seu retorno esperado é de R$1.000. Por fim, compare esses dois números e concentre-se no que é maior. Se o valor da sua economia for maior, como no exemplo que acabei de dar, você precisa se concentrar mais em economizar e acrescentar esse valor aos seus investimentos. No entanto, se o valor do retorno dos investimentos for maior, você deve gastar mais tempo pensando em como investir o que já possui. Se os números estiverem em um intervalo semelhante, você deve se concentrar em ambos. A regra geral é que, à medida que você envelhece, seu foco deve mudar de suas economias para seus investimentos, porque quando você for mais velho, terá mais dinheiro investido e isso significa que seus retornos de investimentos superarão suas economias. Economizar é muito importante no início da vida, no entanto, mais tarde na vida, investimentos têm mais importância. 3. Quando você deve economizar? Se você começar a pesquisar qual é a quantidade certa de dinheiro que deve economizar, encontrará rapidamente conselhos como economize 20% da sua renda, 10% da sua renda deve ir para a poupança, ou você deve ter X guardados quando tiver tantos anos e a quantia Y quando tiver a idade tal. Existem dois grandes problemas com conselhos assim. Em primeiro lugar, eles pressupõem que pessoas de todos os níveis de renda têm a capacidade de poupar da mesma forma, o que não é o caso. Por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas cujos salários estão entre 20% mais baixos economizam 1%. Por outro lado, as pessoas cujos salários estão entre os 20% mais altos economizam cerca de 24% de sua renda anualmente. O segundo problema é que esses conselhos supõem que a renda é relativamente estável ao longo do tempo, o que não é o caso. Por exemplo, quando você é solteiro, a estabilidade de sua renda depende principalmente de você. Mas depois que você se casa, não é mais apenas uma pessoa, você, que tem que se preocupar em perder o emprego, mas sim duas pessoas. Isso significa que a renda se torna mais instável à medida que a família cresce. Além disso, suas receitas e despesas flutuam em diferentes estágios de sua vida. Por isso é muito difícil manter um único valor estático, como 20%.
Por exemplo, quando estava na universidade, eu também trabalhava para uma empresa. Como eu era estudante, eu podia morar em um dormitório compartilhado e fazer minhas refeições no refeitório da universidade, que era bem barato. Isso significa que eu conseguia economizar facilmente 50% da minha renda, mas quando me casei e me mudei para um apartamento com minha esposa, pude economizar apenas 3% no máximo. Eu me sentia péssimo porque eu não conseguia economizar tanto quanto economizava antes, e esse é um dos maiores problemas em manter uma taxa de economia fixa. Se a vida é dinâmica, por que então a taxa de economia deveria ser estática? É por isso que o melhor conselho é: economize o que você consegue. Se você é solteiro e pode economizar 40%, economize 40%. Se é casado e tem filhos e só pode economizar 2%, então economize 2%. Se você seguir este conselho, experimentará muito menos estresse e muito mais felicidade. Em geral, o dinheiro é um tópico estressante para muitas pessoas e um dos estressores financeiros mais comuns é saber se estamos economizando o suficiente ou não. Então a lição número 3 é: economize o que você consegue. E se você quiser descobrir quanto deve economizar neste momento da sua vida, basta deduzir as suas despesas totais da sua receita total. Então, o que sobrar deve ser sua economia. 4. Como gastar da maneira certa. Existem dois extremos quando se trata de gastar dinheiro. Um grupo de pessoas gasta dinheiro sem culpa e nunca se preocupa com o preço. Já o outro grupo sente-se culpado e ansioso por quase todas as compras que faz. Eles tentam usar todas as dicas e truques para cortar custos em tudo o que compram. Nenhum desses extremos é bom. Infelizmente, hoje, muitos consultores financeiros favorecem o segundo grupo e forçam você a duvidar de tudo o que você compra. Eles fazem você se sentir culpado por comprar qualquer coisa. Você compra um café e já se arrepende. Então, você começa a se sentir ansioso em relação aos gastos. Não é bom viver assim. Sim, o dinheiro é importante, mas não deve fazer você se sentir ansioso e alarmado toda vez que você vê uma etiqueta de preço. O autor fornece 2 dicas que permitirão que você gaste sem se sentir culpado. A primeira dica é a regra 2 vezes. De acordo com essa regra, sempre que você quiser comprar algo, você deve pegar a mesma quantidade de dinheiro e investir também. O autor diz que essa regra funciona porque remove a reação psicológica de culpa associada às compras, já que você também faz um investimento de mesmo tamanho. Essa regra também te ajuda a pensar bem sobre a sua compra e não comprar coisas que realmente não deseja ou precisa, já que você terá que gastar o dobro do valor. Metade para a compra em si e metade para o investimento. A segunda dica é gastar dinheiro com coisas que aumentem sua satisfação a longo prazo. A parte mais difícil, é claro, é descobrir o que você realmente quer da vida e o que aumenta a sua satisfação. Por exemplo, se comprar café com leite todos os dias, aumenta sua produtividade, faz você se sentir bem. Então, de acordo com o autor, você deve continuar comprando seu café com leite. Pessoalmente, hoje em dia, compro café quase todos os dias na Starbucks. Eu costumava me sentir muito culpado por gastar $5 em café, principalmente depois de ler livros como The Latte Factor e O Milionário Automático. Por um tempo até parei de ir a Starbucks, mas logo percebi que era um erro. Em primeiro lugar, me distraio muito quando trabalho em casa. Sou mais produtivo se trabalhar fora de casa. Ir lá também substitui a necessidade de eu alugar um escritório, porque toda vez que compro café, trabalho lá por pelo menos 4 horas. Então, para mim, comprar café na Starbucks me ajuda a ser produtivo e aumenta minha satisfação. Para você pode ser outra coisa que você consegue facilmente justificar o custo. Claro, todos nós podemos usar falsas justificativas para convencer os outros, mas não podemos mentir para nós mesmos. No fundo, você saberá quando o custo não for justificado. Isso soa clichê, mas o melhor método de gastos é aquele que se adapta a você. Você precisa tirar um tempo para analisar suas despesas e descobrir quais aumentam sua felicidade e quais não importam. Pesquisas mostram que é provável que gastar dinheiro das seguintes maneiras te deixe mais feliz. Comprar experiências. Dar um presente para si mesmo, de vez em quando. Comprar algo que te dá tempo extra. Pagar adiantado, como férias all-inclusive, gastar com os outros, etc. Uma dica final sobre gastos, que é muito semelhante à que acabamos de discutir, é uma dica que aprendi com um dos meus autores favoritos, Ramit Sethi. Seu conselho é: gaste extravagantemente nas coisas que você ama e corte custos impiedosamente nas coisas que você não gosta.
Para mim, pessoalmente, este é o melhor conselho financeiro que já recebi e uso até hoje. Ok, então rapidamente vamos resumir tudo o que acabamos de discutir neste vídeo. 1. Se você quer ter mais dinheiro, concentre-se em ganhar mais em vez de cortar custos. Ambas são formas válidas de ter mais dinheiro, mas aumentar seus ganhos é muito mais eficaz. 2. Se você tem pouco dinheiro para investir, é melhor se concentrar em economizar e aumentar sua renda, em vez de analisar demais seus investimentos e ir atrás de oportunidades que lhe darão um retorno só um pouco maior. 3. A vida é dinâmica e sua taxa de economia deve ser também. Se você pode economizar mais, deve economizar mais. E se não pode, economize menos. Não fique preso a taxas de economia fixa como 10% ou 20%. 4. O melhor método de gastos é aquele que combina com você. Descubra o que te faz feliz e gaste mais com isso. E corte os custos em outras coisas que não agregam nenhum valor à sua vida. Se você gostou deste vídeo, acho que também vai gostar do vídeo que vê na tela. É sobre 3 erros comuns que a maioria das pessoas comete ao economizar, gastar e investir. Obrigado por assistir!